Olá! Eu espero que vocês estejam todos muito bem e plenos de saúde. Eu sou o Primo Paganini, o médico psiquiatra metido a clínico. Hoje eu vou falar de um assunto bastante interessante, que é o transtorno de personalidade borderline. Entre tantos sintomas que os pacientes apresentam, um deles é a impulsividade excessiva, é a agressividade excessiva. Antes da gente começar o material, eu peço para que vocês curtam, façam a inscrição e compartilhem esse nosso canal Meu Primo é Médico no YouTube. Peço também que, por favor, vocês curtam, façam inscrição e sigam a gente na nossa página no Facebook, também chamada Meu Primo é Médico. Aqui eu estou mostrando para vocês quais foram os livros que eu utilizei para fazer esse material, que foram basicamente o livro de clínica médica do Harrison, o livro de clínica médica do Current e o manual de psiquiatria do Kaplan. Vou aconselhar que vocês vejam 3 filmes. Um deles é Garota Interrompida, o outro é Atração Fatal e o outro é O Psicopata Americano. Não necessariamente eles falam sobre pacientes portadores do transtorno de personalidade borderline, mas eles falam muito, eles mostram, eles dão exemplos do que é essa impulsividade e dessa agressividade que os pacientes portadores apresentam. Então, o que é o transtorno de personalidade borderline? É um transtorno, é uma condição que, entre vários sintomas, ela é caracterizada por muita impulsividade e agressividade por parte desses pacientes portadores. Mas antes que você já comece a classificar alguns colegas, alguns amigos e alguns conhecidos, eu peço para que vocês vejam a aula até o final para vocês verem que não é este o único sintoma. Existem vários outros. Nessa imagem, a gente ilustra muito bem qual que é o temperamento de um paciente portador do transtorno de personalidade borderline. Eles são verdadeiras bombas relógio que podem explodir a qualquer momento. Às vezes coisas muito pequenas que não fazem nada em outras pessoas são coisas suficientemente grandes para irritarem o paciente portador do transtorno de personalidade borderline. Aqui é para mostrar a incidência, a prevalência ou a taxa, a frequência de pessoas que apresentam um transtorno de personalidade borderline. Vocês estão vendo aqui que pode variar de 1,6% até 5,9% da população. É um transtorno muito mais comum em mulheres do que em homens e ele tem um componente genético bastante importante. A gente vê que nas famílias de pessoas portadoras do transtorno de personalidade borderline, você também tem outras pessoas que apresentam o mesmo transtorno, de forma que ele seja até 5 vezes mais frequente dentro das famílias dos pacientes portadores do que de pessoas que não tenham essa condição. Então agora vamos aos outros sinais e sintomas. Então o paciente portador ele tem muito medo do abandono e nesse medo do abandono ele vai te ligar várias vezes, ela vai mandar várias mensagens, vários SMS, vários WhatsApps, inclusive a pessoa pode ficar extremamente agressiva se por algum motivo ela imaginar que ela está sendo abandonada ou que existe a possibilidade dela ser abandonada. Outro sintoma bastante comum, os relacionamentos são muito intensos e muito instáveis. Então, um dia você representa Deus, no outro dia você representa o diabo. Então, por exemplo, a pessoa conhece você hoje, ela acaba se comportando como se você fosse o melhor amigo, a melhor amiga dela. No dia seguinte, ela fica sabendo a sua posição política ou a sua religião, ela deixa de gostar de você. Então, estamos juntando aqui os sintomas que se juntam àquela irritabilidade e àquela agressividade que eu descrevi para vocês no começo da apresentação. Distúrbios de autoimagem. Eu dei uma olhada numa publicação que foi feita o ano passado, que ela fala o quanto os pacientes portadores do transtorno de personalidade borderline têm insegurança em relação às próprias capacidades e à imagem que fazem. Então, normalmente se acham gordos, se acham feios e acabam fazendo muitas críticas a si próprios. A impulsividade, como eu comentei com vocês, e ela funciona bem desse jeito. Às vezes uma coisa muito pequena é capaz de trazer uma grande irritabilidade, uma grande impulsividade para os pacientes portadores desse transtorno.
Comportamento de risco. Os pacientes portadores acabam se expondo a situações, então eles acabam utilizando drogas, eles acabam dirigindo em alta velocidade, eles acabam brigando muito na rua e às vezes eles acabam se autoagredindo ou se automutilando ou às vezes tendo comer compulsivo, mostrando que eles acabam de alguma maneira arriscando a saúde deles. Existe muita instabilidade emocional, muita irritabilidade, e às vezes a explosão, elas vêm por estímulos muito pequenas, coisas muito bobas, por exemplo, que jamais deixariam outras pessoas irritadas, são coisas suficientemente grandes para deixar a pessoa muito brava e muito irritada. A sensação de vazio, ela tem muito a ver com essa autoimagem que eu descrevi há 2 slides atrás. Eles sempre comentam, parece que eu não vejo um propósito na vida, não vejo propósito naquilo que eu faço. Então são pessoas que têm um grau de sofrimento muito grande e elas precisam da nossa ajuda, elas precisam da nossa solidariedade, elas precisam da nossa compaixão e elas precisam ser sempre incluídas no contexto social para que elas tenham chance de amadurecimento e de crescimento pessoal. Como eu comentei, a raiva é de difícil controle, às vezes depois da crise de raiva eles podem ficar arrependidos e vão pedir desculpas, muitas vezes até porque eles estão com medo de serem abandonados. E a autorreferência, eles sempre imaginam que estão falando deles, estão planejando alguma coisa e sempre no sentido negativo. Então nunca estão falando porque a pessoa é bonita, porque a pessoa é interessante. Sempre tem uma ideia de depreciação, sempre tem uma ideia de diminuir a pessoa. E como eu tenho mostrado em todas as aulas para vocês, eu sempre gosto de trazer um estudo que fale de tomografia ou de ressonância. E esse estudo foi de agosto do ano passado, então esse estudo tem 1 ano. E ele mostra a tomografia de pacientes portadores do transtorno. Córtex pré-frontal, que é o que está aqui atrás da minha testa. Testona essa aqui, hein? Então, ele é responsável pelo autocontrole, pela criatividade, pelo planejamento. Existem 2 amígdalas que são responsáveis pela nossa resposta de estresse, pela nossa reação de estresse e também pela ansiedade. Então, não vamos confundir as amígdalas cerebrais, que causam ansiedade e que causam estresse, com as amígdalas que a gente tem na garganta. Então, usualmente, o córtex frontal, ele consegue inibir a ação da amígdala, de forma que a gente consiga controlar a nossa agressividade. Nesse estudo, a gente vê que o paciente portador do transtorno de personalidade borderline, ele não consegue controlar os impulsos. Então, a gente vê que a amígdala dele funciona muito mais, e a gente está vendo em vermelhinho, e o córtex pré-frontal está funcionando menos, que a gente está vendo em azulzinho. E o que seria o usual? O que a gente veria numa pessoa que não tem esse transtorno? A gente veria o córtex frontal em vermelho, indicando que ele está funcionando mais, e a gente teria a amígdala em azul, indicando que ela estaria funcionando menos. Então aqui a gente tem mais uma evidência física de que existe um componente físico também no transtorno de personalidade borderline. Era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês tenham gostado do assunto. Então curtam, compartilhem e toquem o sininho para receberem as notificações da próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.